Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Semana aí, fim de semana de descanso. Bom, fim de semana de descanso, mas estamos de volta para falar de Paul Pogba, pau do Pogba. Pau do Pogba, que segundo fontes estaria aí, já pediu ali, já fez uma pedida salarial. O Corinthians já sabe o que é, ele já aceitou a jogar no Cortinas com o Memphis, mas o Corinthians só tem um pequeno detalhe, Eduardo. Não tem dinheiro. Precisa que algum patrocinador aí pague 100% do salário. Tá fácil. Coisa boa, tranquilidade. Mas antes disso, sabe o que é mais fácil? Você ganhar um PlayStation 5 Pro do que você achar alguém para pagar o salário inteiro do pau do Pogba. Não, fácil não é, depende da sorte, mas É vamos mais lá. fácil. PlayStation 5 Pro e um iPhone 16 Pro Max na nossa rifa de Natal, 50 centavos por número. O link tá aí na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela, ou vai em futirinhas.net, tá certo? Você concorre a esse prêmio super legal, além de ganhar o GTA 6 assim que ele for lançado, ou 15 mil no Pix, você escolhe, tá certo? Além disso, top 3 compradores, o primeiro leva 12 mil, o segundo 10, o terceiro 9 mil, e temos 9 números premiados, onde você tirou um dos números, você ganhou uma camisa de time ou 300 reais no Pix, você escolhe, tá certo? Participa, o link tá aí na descrição, sorteio dia 21 de dezembro, sábado que vem, próximo sábado. Aliás, esse sábado, né? É esse sábado. Este sábado, sorteio Garantidíssimo, hein? pela Loteria Federal às 19 horas, tá? Você pode adquirir seu ingresso, ó, seu bilhete até às 19 horas em ponto. Depois a gente encerra as vendas, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos falar do Pogba. Primeiro a gente vai contextualizar por que tá chegando isso. Vamos partir do final agora. É porque hoje saiu uma matéria que a F-Model, não posso falar o nome porque senão corta aqui o alcance do vídeo. A F-Model é aquela lá que patrocina o Vitória? Vitória, Pois é. exato, que tem, né, um site aí com pessoas que acompanham as outras. Exato. Fazer serviços de acompanhamento a outras pessoas, né? Em O troca de algumas arroz coisas. acompanha bem. Por, Arroz. por coisa financeira. Enfim, essa empresa se colocou à disposição para bancar mensalmente o salário do Pogba no Corinthians. Seriam de 3 a 4 milhões Por de mês. reais mensais. Exato. Então essa empresa se colocou à disposição de fazer esse aporte financeiro para Mas pagar o aí eu salário. fiquei aqui. Como que uma empresa que tem o faturamento anual de uns 100 milhões de reais por ano vai pagar 3 a 4 por mês só para ter o Pogba no Cortinas? 3 milhões vezes 30, vezes 12, 36. Ok. Seria 36% do que arrecada no ano só pro Pogba jogar no Cortinas? Então, mas acredito que é um investimento visando o crescimento do serviço da empresa. Eu acho que sim, mas. Digamos que. Tanto que hoje até agora tá nos Trend Topics o nome da empresa. Vai ser muito falado. Você imagina se traz o Pogba pro Cortinas, o quanto está na mídia o nome da Futon! Sim, da Modelos. Fatal, né? Pois é, mas assim, imagine que, isso aqui é um exercício de imaginação. Imagine que fazendo esse investimento, empregando 30% aí do faturamento anual, eles façam isso e dupliquem o faturamento. Então valeu a pena esse tipo de coisa, né? Visando esse tipo de alcance. Porque querendo ou não, a empresa ficou muito falada quando viralizou através do Vitória. Através de futebol, né? Não, através do Vitória, patrocina várias coisas do Campeonato Brasileiro, várias, sempre tem. E mesmo o Vitória não tendo tanto apelo na mídia quanto o Cortinas, a gente vê o tanto que foi falado da empresa, né? Sim, até de naming rights, lembra que ele falava de naming rights, de comprar o naming rights do clube? Isso. Né, que a torcida votou, não, aí não sei o que, mas enfim. Vai que dá certo e o faturamento aumenta. Eu acho que é o investimento visando o aumento do faturamento. Mas eu acho que o faturamento já deve ter passado da casa dos 100 milhões já, mano. É muito investimento. No passado acho que foi 85, aí estavam visando 100, né? Vamos ver. Foi muito investimento em mídia. Querendo ou não, cara, é a visão de mercado. Mas só não sei se eles julgariam de lata assim 30 e poucos por cento do faturamento anual numa ação apenas, né? Então, é bem complicado. Mas tem que amarrar direitinho aí. Tem gente também dizendo, né, que o time não deveria se aliar
a esse tipo de serviço, até que dá pra pensar aí se vale a pena ou não, porque também não gosto muito, não. Mas vem patrocinar o Futirinhas! Sim. Não vou usar o serviço, mas a gente pode divulgar. Ah, usa quem quer, meu irmão. Eu sou bem liberal nesse assunto aí. Se a pessoa tem interesse, desde que não faça mal pra ninguém, pra mim tá tudo certo. Se as pessoas que estão lá porque quer. Pra mim tá tudo certo. Pra mim é uma troca de serviços. Pra mim, tranquilo. Mas enfim, não é esse o ponto. Não uso, mas enfim. Não reclamo de quem faça também. Desde que não faça mal pra ninguém, pra mim tá tudo certo, Pepe. É isso. Deixa eu ver, eu vou abrir o site aqui, vamos ver se é um site bonito. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem que contextualizar a situação. Por quê? Porque como que o Pogba chegou nessa situação de querer jogar no Corinthians, vir pro futebol brasileiro, não tem proposta de outros clubes, né? Como é que é a relação dele com a Juventus? Por que que tem tudo isso? Qual foi a punição? Qual foi o começo dessa punição, né? E etc. A gente tem que contextualizar tudo. Primeiro a gente volta num Pogba que, desde que saiu da Juventus a primeira vez, só jogou bola mesmo pela seleção francesa. Né? Futebol mesmo, assim. A última vez que o Pogba jogou muito foi na Euro 2020, né? Que foi O disputado em Rodrigo Bueno da ESPN me soltou uma lá falando que o Pogba é um Fausto Vera. Calma. Não. É um Fausto Vera com ar-condicionado e direção hidráulica. Não. Calma também. Aí também, aí tem coisa que não dá pra escutar, né? Na Euro 2020, que foi disputada em 21, o Pogba foi a última vez que falou, pô, ele jogou muito. Naquela França ali bagunçada, foi eliminada pela Suíça, nos pênaltis. Ali o Pogba jogou muita bola. Depois disso, o Pogba oscila demais, cara. Desde que ele trocou a Juventus pelo Manchester United, ele não jogou em grande fase o tempo inteiro, sempre oscilando muito. Então, assim, um jogador que sempre oscilou muito. Tirando seleção francesa, sempre foi um jogador de muitas oscilações. Por clubes, a última grande fase do Pogba foi na primeira passagem pela Juventus. Que ele herdou a camisa 10, inclusive, e tal. Tá? E então, aí assim, agora, desde agosto de 23, ele foi suspenso, né? Caiu no doping num jogo contra a Udinese. Sim, foi 3 uma suspensão de 4 anos. Exato, 4 anos, a gente até falou na época aqui no Futirinhas, 4 anos pra idade de um jogador desse. Já era. Final de carreira. Já era. A gente falou aqui. E aí, pô, 4 anos em 23, lá pra 27 só ele ia voltar, então já voltaria uma idade bem 34. Mais avançada. Não valeria muito a pena. Claro que ainda tem espaço, óbvio, por ser o Pogba, mas para as primeiras prateleiras ali, como agora a gente tá vendo, vai vir pro Brasil, é porque as primeiras prateleiras da Europa, ninguém tá indo atrás, né? Porque senão ele nem viria, nem cogitaria vir jogar no Brasil. Mas e aí, por que o Pogba ficou suspenso, com essa suspensão de 4 temporadas? O que aconteceu, Pepe? Ele foi pego no antidoping, uma substância chama... É um nome bem complicado, vai, fala devagar. Hidroepiandrosterona. Tá. Não é testosterona, tá? Essa substância é proibida pela Agência Mundial de Antidoping. Mas segundo aqui, né, depois que o Pogba entrou com recurso, essa substância só produz efeito em mulheres, segundo aí o Daily Mail. Sim, então no corpo do Pogba, mesmo que ele tenha tomado uma substância proibida, não teria produziu nenhum ganho, né? Nenhum efeito para que ele tivesse um desempenho melhor do que ele já teve. Até por isso que ele entrou com recurso e a Corte Arbitral do Esporte aceitou o recurso dele, tanto que ele vai poder voltar aí lá para março de 2025. Pois é, então a suspensão do Pogba foi reduzida para 18 meses, né? De 4 anos para 18 meses, que se encerra em março. Ali quando saiu a liberação para ele voltar em março, ele deu declarações de que ele jogaria de graça na Juventus, que o sonho dele era continuar na Juventus, etc, jogar bola pela Juventus, só que a Juventus depois anunciou que ia rescindir o contrato do Pogba. Então, desde então, o Pogba está livre no mercado. E aí começou-se a especulação de onde ele iria jogar. De primeiro momento, veio o MLS. Você lembra quando saiu? Hã? Porque falaram que a Esporte da Sorte queria um novo midiático que jogasse mais ou menos no estilo do Gerson. Sim. Aí os torcedores começaram a jogar o quê? Pogba. Sim. E aí começou você vê como é a importância das redes sociais, né? Eu duvido que um cara sentado lá no Parque São Jorge fala, vamos atrás do Pogba. Começaram a pipocar, e aí talvez foram pesquisar, tá voltando, talvez não tenha muitas grandes equipes que vão ali pra cima do Pogba. Por que não tentar?
Mas de primeiro momento começou a falar de futebol saudita, né? Segundo escalão do futebol europeu, MLS e tal. E até agora, pelo que se sabe, o único clube europeu que demonstrou interesse no Pogba foi o Olympique de Marseille. Só que, eu até que tava conversando com o Pepe outra hora sobre, a gente tava offline, a gente tá online, mas sem gravar vídeo, eu até falei, eu acho que o Pogba não tem interesse de voltar pra França, porque a casa dele foi assaltada na França também, e além de ele ter uma péssima relação com os irmãos gêmeos dele, né? Não os gêmeos dele, mas os dois irmãos gêmeos. Os irmãos soltaram lá que ele fez uns trabalhos pro Mbappé se lascar. Meu, família sacana. Então, teve essa situação. Foi um deles, acho que foi o Florentino, foi o que é atacante, que saiu falando na mídia do Pogba, que o Pogba fez serviço de feitiçaria pra que o Mbappé se machucasse, quem acabou machucado foi ele mesmo, etc. Depois o Pogba desmentiu, mas desde então a relação entre eles, os irmãos, não existe mais. E pra quem lembra, o Pogba levou os irmãos e a mãe dentro do campo na final da Copa de 18 pra eles carregarem a taça da Copa do Mundo, o que seria proibido. Lembra? Que nem podia tocar, lembra? Foi Exato. a polêmica. Quem não é campeão não pode tocar, pegaram na taça lá. Todo mundo ficou reclamando disso aí. É verdade, nem lembrava disso aí. Pois é, então assim, eu acho que por causa disso também o Pogba não quer estar na França. Principalmente por causa da relação estremecida com os irmãos dele, né? Então, por causa disso, eu acredito que ele prefere um outro caminho. E aí surge o Corinthians, né? Muito pela força de rede social aí, que a Esportes da Sorte citou, né? Que é a patrocinadora master do Corinthians, de querer investir num jogador com uma característica parecida com o Gerson, e realmente o Pogba é. Só que midiático, é o Pogba, cara. Você não vai ter outro nome. Ou você traz alguém que é muito caro de um outro clube, ou você busca, né, alguém que tá mídia, que esteja livre no mercado. E o único que tem muita mídia e tá livre no mercado é o Pogba. E a relação dele com o Memphis Depay, que é o principal atacante do Corinthians, e agora, né? com certeza, conversaram pra saber como que é aí. São amigos, perigo, né? tem perigo tomar as balas por aí, que nem fala do Brasil. Sim. E aí o Depay passa o dia a dia real, né? E aí vai gostar ou não, aí depende, cara. E outra, tem a situação do Memphis aqui, ela fala que vai muito além do clube, vai muito além de ser um jogador do Corinthians. Óbvio que o Corinthians é a torcida de maior expressão aqui dentro do estado de São Paulo, e o Memphis, onde for, vai ter a maioria de corintianos? Vai, mas assim, imagina que o Memphis vai numa comunidade ou visita algum lugar, você acha que só vai ter corintiano ali paparicando o cara? É a mesma coisa quando o Neymar tava no Santos. Você acha que só tinha santista aqui atrás do Neymar? Não. Então o cara é midiático, o cara tem expressividade, o cara é famoso. As pessoas vão querer vê-lo, vão querer tirar foto, e isso gera repercussão, o que gera um boost que atrai o interesse de um atleta de renome, que é o caso do Pogba. Então, jovem, o Pogba tem 31 anos de idade, gente. Então assim, ele é novo ainda. E na história do futebol, acho que o Pogba faria mais barulho que o Depay, hein? Faz muito mais barulho. Fora que o Pogba é vencedor de Copa do Mundo, tem tudo isso. Ele Já jogou em altíssimo nível. Jogadores do título, né? Um dos principais jogadores do título da França em 18. A gente falou, quando a gente fez vídeo aqui da Copa 18, a gente falou, o Pogba da seleção é outro Pogba diferente do Manchester United. A gente já falou aqui várias vezes. Pra jogar aqui também nem precisa ser o Pogba da seleção também. Não, mas eu digo assim, o ponto aí a análise de jogador. Óbvio que gera toda a repercussão midiática e tal. Seria a mesma coisa para análise de jogador que a gente teria que fazer com o Neymar caso o Neymar volte, quando ele voltar. Porque, querendo ou não, nos últimos anos o Neymar jogou 20 partidas desde a Copa do Mundo. É muito pouco. Então você tem que fazer, tem toda a parte midiática, sim, mas tem a parte técnica. E na parte técnica, o Pogba hoje é uma total incógnita. Você não sabe se ele vai chegar jogando, porque diferente do Memphis, que estava jogando, é um jogador muito importante para a seleção dele, o Pogba não é mais. O Pogba é carta fora do baralho. Então assim, que jogador que chegará ao clube? Com que vontade de jogar que ele vai jogar? Porque o Pogba sempre apresentou esse problema. Sempre foi um problema dele. Até a brincadeira que o Hugo Pepeca foi contar que o Fabinho Soldado ligou pra ele. Quem que eu tô contratando? O Hugo, moleque do Flamengo deslumbrado, o Hugo dedicado, não sei o que. Daí fizeram o Fabinho Soldado ligando pro Pogba. Quem que é o Pogba que eu tô contratando? Então é isso, né? É óbvio que é repercussão, é um jogador muito importante, tem talento pra caramba. Não esse o ponto. O problema é que jogador que chegará se vier mesmo. E eu acredito que vai vir, cara. Não sei se é a F-Model que vai ser, mas alguém vai fazer esse investimento. Por quê? Porque a repercussão midiática do caso Memphis deu muito certo. Então, alguém, ou até a própria Esportes da Sorte, vai querer fazer esse investimento.
É melhor do que você dar o dinheiro na mão do clube. Você tá contratando alguém que está ali em campo resolvendo. É que eu não sei, é fato modas, né? Mas 3, 4 milhões, que a gente vê aí, a galera, quanto que investia num comercialzinho desse tamanho na Globo? 30 segundos. Era coisa de mais de milhões. Sim, sempre E foi. dava retorno, eu não sei. Ah, dava, né, Pepe? A mídia era diferente antes, né? Não, Obviamente, mas você tô falando, passava. passavam pra ver, mas isso aqui, cara, você vê de rede social aqui, ó, você abriu hoje aqui, Pogba, Pogba, blá, 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 e quando tiver, se tiver alguma empresa que for na cola disso aí, eu acho que tem de ganhar. Não sei se o retorno de 3 a 4 milhões aí gastos vai ter todo esse mesmo retorno, mas que vai fazer barulho, vai. Mas tá sendo uma época da hora de futebol brasileiro pra ver, cara. Por exemplo, a gente vai falar até no mercadinho. O Palmeiras recusou 25 milhões de euros do Brighton pelo Vitor Reis, cara. O Palmeiras recusou 25 milhões de euros pra um zagueiro. Entendeu? Então, assim, olha o nível que a gente tá chegando aqui no Brasil, cara. É realmente impressionante, né? Então, eu acho que já não vai brigar em pé de igualdade com a Europa. Nunca, porque tem toda a parte da moeda e tal, mas já tem certas respostas e contratações que mudam o patamar, né? Óbvio que o Corinthians por si ou qualquer outro clube não pagaria esse valor por um jogador, né? Porque é muito dinheiro, é muito fora da curva. Não acho que vale a pena. A gente já falou várias vezes aqui, um jogador custa mais de 1 milhão por mês, é um absurdo aqui no Brasil, mas tem quem pague, agora com SAF também, mas um clube que não é SAF, existe sim a preocupação do torcedor, né? Porque o dinheiro, querendo ou não, é saído ali da parte do torcedor, tal. Quando é SAF, cara, sabe que o cara tá metendo dinheiro ali e tá trabalhando para gerar lucro, então quando ele faz um investimento desse, ele já sabe que vai retornar. Principalmente num clube de grande proporção, que é o caso do Corinthians, por exemplo. Mas não é o caso. Então tem que ter um parceiro, alguém que banque, e eu acho que vale a pena mesmo, porque como eu falei, você vai lá, a Esporte da Sorte vai lá e dá 30 milhões por mês na mão do Corinthians. Ah, não sabe o que os caras vão fazer com esse dinheiro? Não. Se vai pagar Exato, salário. você não sabe se vai toda hora estar ali falando, vai estar aparecendo, se o Corinthians vai bem no campeonato ou não. Ou se vai Vai contratar, estar em sei lá, evidência toda hora. um Jonathan Cafu da vida, vai pagar 1 milhão por mês pro cara. Aí você tá. Pô, mas esse cara não vai dar retorno nem de midiático, nem de nada. Entendeu? A melhor é o patrocinador falar, então eu vou pagar o salário desses jogadores aqui, eles jogam me representando aí. E O outra, contrato deles dura enquanto eu Você tiver. vê que o próprio Esporte da Sorte aqui é um que grudou no Memphis. Enquanto o Memphis tá bem, tá dando resultado, todo mundo lembra do Esporte da Sorte, cara. É mais ou menos, Pepe. Mais É ou diferente. menos. Da Esporte da Sorte é patrocinador master. Então, Legal. Mas não tem a mesma pegada de estar toda hora na ideia do torcedor. Que, pô, esse aqui é a casa, não sei o quê. Sim. Com o Memphis, não. Tá ligado. Memphis com o Esporte da Sorte. A torcida, né, mostra uma certa gratidão, toda hora tá falando, faz campanha pra começar a seguir rede social, caramba. É mais ou menos o que a Parmalat fez com o Palmeiras lá atrás. Só que é diferente, óbvio, né? Porque a Parmalat bancou o futebol todo. Mas é mais ou menos essa ideia. Por quê? O que a Parmalat ficou famosa? Porque ela veio e comprou uma seleção pro Palmeiras. Você via em campo, literalmente acontecendo ali. Você não sabia quanto rolava de dinheiro nos bastidores, quanto que a Parmalat pagava pro clube ali. Você sabia que a Parmalat tinha alugado o Palmeiras pra fazer um timaço. E ela fez. E a Parmalat fez o quê? Ficou a marca de laticínios mais famosa do Brasil por anos. Por um clube. Né? Era o Palmeiras e o Juventude aqui, mas o Palmeiras que era falado. Então usava a camisa do Palmeiras, mudou o uniforme, o Palmeiras listrado foi por causa da Parmalat, né? Mudou o uniforme, botou aquele Parmalat, ficou famosa pra caramba a camisa e o patrocinador. Então é esse nível, eu acho que é nessa ideia aí, é mais ou menos essa ideia. Você vê em campo acontecendo o seu investimento. Eu acho que é viável, cara. E assim, eu acho que abre as portas novamente, por mais que não seja uma novidade, porque eu tô falando aqui, aconteceu nos anos 90, mas de outros patrocinadores em outros clubes olharem pra esse tipo de coisa. Em vez de dar 10, 15 milhões na mão do clube e eles fazerem o que quiserem, eles pegam, toma 11, 4 eu quero 2 jogadores. Investe nesses 2 jogadores aqui. E dá uma lista, quero jogadores assim. Vocês querem contratar esse tipo de jogador? A gente vai fazer isso. Eu acho que é um caminho bem, bem possível, né? Enfim, é isso, quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos